E aí pessoal, eu sou o Pedro, bem-vindos a mais um vídeo, que é o vídeo... Seus amigos acharam, se for melhor esse trabalho de arquitetura. E os pais acharam, normalmente para quem está no ensino médio, como eu, como uma Rebeca, como a Tata, como a Lari, como a Lúcia, ela estava no início, os pais têm essa parada aí, você tem que ter escola como prioridade, mas pelo menos os meus pais, eles sempre me apoiaram muito com isso, até agora. Os meus amigos também me apoiam, vêm aqui me ver e tudo mais, e é bem legal, cara. Tipo, se vocês quiserem ter um canal, cria, só segue o seu manuzinho. Obrigado, Guilherme. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. E aí pessoal, eu sou o Pedro, bem-vindos a mais um vídeo, que é o vídeo que eu tô continuando aqui do anime. E eu agora, como vocês podem ver, eu tô aqui com a linda da Mari Moon. Ai, cara. A gente conseguiu um tempinho pra falar com ela aqui. Eu vim perguntar, principalmente, o que é que você achou do evento e da cidade. Poxa, eu infelizmente não tive tanto tempo pra dar rolê em Manaus, que é uma coisa que eu tô pra fazer há um tempão. Até porque, assim, a gente vai acompanhando pela internet, né, quem que vai frequentando o site, você vê pelas redes sociais, pelo Facebook e tal. E tem sempre muita gente de Manaus que frequenta o meu site, minhas redes. E eu sempre fiquei muito curiosa pra vir aqui e conhecer a galera, né, porque é muito louco. Quando você começa a dar rolê pelo Brasil, você vai sentindo a vibe de cada lugar, né. E eu cheguei aqui em Manaus, meu Deus, esse povo é tão quente quanto o tempo que faz aqui, né? A galera é muito calorosa mesmo, e eu acho que tem a ver com calor, eu tenho essa teoria. Porque dizem que as pessoas que também são de lugares frios, elas são pessoas que têm coração mais frio. E vocês têm um coração quente, então Você é de São Paulo, você tem um coração muito frio. Então, mas sabe o que acontece? Eu tenho descendência de família pernambucana. E eu acho que é por isso que eu não me dou muito bem com frio e me dou bem com verão. Então, assim, eu não tô sofrendo aqui agora. A hora que eu sofri foi a hora que eu subi no palco, só que o cabelo começou a grudar, sabe assim. Mas assim, não foi nenhum sofrimento real, foi tipo, bem agradável. E a galera é maravilhosa, juro, vocês são demais. Todo mundo muito querido, a gente ficou aí umas 2 horas e tanto fazendo foto com todo mundo. E, pô, foi muito gostoso, a galera muito do bem, sempre. Só energia boa. Também com você a parada não é tirar foto com um monte de gente junto com pessoa que não conhece. Tem que ser uma por uma. Eu gosto da atenção, até porque eu sempre fui esse tipo de pessoa desde o começo, na época do comecinho do Fotolog, assim, que a galera começou a deixar as paradas de comentário e tal. Eu sempre fui atenciosa com a galera e acho que, pô, se a pessoa se dá o trabalho de gastar o tempo dela pra me deixar um recado, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar responder. E é claro que, assim, chega uma hora que fica impossível você responder a todo mundo. Mas desde sempre eu respondo um monte de gente, até hoje. Se a galera me deixa recado no Instagram, Facebook, YouTube, eu respondo muita gente. Você respondeu um amigo meu no YouTube, né, pra começar. Você é apresentada aqui quando a gente foram te apresentar aqui no evento. Você tem o seu canal agora, sim, que eu tô acompanhando, inclusive. youtube.com/marimus, você. E você também foi anunciada como a ex-VJ da MTV. Então eu queria saber como é essa parada da televisão, que tem as suas regrinhas, pro YouTube, que é a sem censura. A anarquia, não é mesmo? Então, é legal porque eu trabalhei em um canal muito específico, que foi a MTV. E aí depois eu trabalhei um pouco com a Mauri Júnior, que era outra coisa também. Totalmente diferente. E aí agora eu tô fazendo uns trabalhos pro Multishow. Só que
nos 3 casos eu tinha uma liberdade total de pauta e de ser quem eu sou. Então me chamaram porque eu já era a Marimun, porque eu já era essa pessoa, porque eu já tinha essa personalidade, porque eu já tinha esse jeito de me vestir. Então em nenhum momento ninguém tentou que eu fizesse algo que não tivesse a ver com a minha essência, com a minha personalidade e também com o tipo de conteúdo que me interessa e que eu gosto. Então eu tive muita sorte. Porque eu poderia ter me tornado uma apresentadora de sei lá, qualquer outra coisa. E aí, se você tá num canal normal, assim, você tem que fazer o que o seu diretor manda, você tem que ler o TP ali com o texto que um roteirista escreveu. Não é uma parada sua, sabe? Então, normalmente, quando você trabalha na televisão, é difícil se encaixar num projeto que seja com essa liberdade toda. E YouTube, ele pra mim, é um espaço para eu brincar de tudo, né? Então, eu testo vários formatos. Se for ver meu canal, tem cada vídeo de um jeito. Tem um vídeo que eu gravei no Chroma Key com a Maíra, fazendo festa junina, sabe? Tipo, eu testo coisas até pra sentir o que eu gosto. Você tá com um quadro de convidados agora também, né? Então, eu vou entrar agora com um talk show que eu vou fazer, que ainda não estreou. Mas eu fiz às vezes eu faço um negócio que é 3 coisas. Eu acho que foi esse que eu vi com o Jovem Nerd. Esse era o quiz. Era o quiz. Então, eu juro, cada hora eu faço uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Por Mas quê? é muito Porque legal, essa que é é a aleatório. graça, exato, essa é a graça da anarquia do YouTube. É você, primeiro, o seu chefe é você. Então, se você, de repente, quiser faltar durante um mês e desligar o seu canal, você pode. Se você quiser mudar totalmente a pauta, eu começo fazendo uma parada só de entrevistas, aí depois eu quero só fazer uma parada de maquiagem, pode. Se você quiser abandonar totalmente o projeto e criar uma coisa do zero com uma equipe enorme que tem uma parada com viagens, você pode. Então, assim, tudo é viável, tudo é possível e mais... Conforme o canal vai crescendo e você vai tendo grana, você pode, se você quiser, né, claro, você pode usar essa grana para montar uma estrutura legal, porque essa é uma coisa que como eu venho da televisão, eu sinto um pouco de falta, sabe? Tanto que a minha estreia no YouTube foi com uma minissérie que eu fiz em parceria com uma produtora. Porque eu falei, beleza, legal, YouTube, mas eu prefiro... Cadê as minhas 1000 câmeras apontadas pra mim? Não é nem 1000 câmeras, é tipo, cadê meu operador de áudio? Cadê o meu operador de câmera, que na verdade é um diretor de fotografia? Cadê o tratamento de cor? Cadê a mixagem? Cadê a abertura feita por um artista? Cadê uma edição feita por um artista, sabe? Eu gosto dessa coisa, é uma coisa que eu queria ter. Porque vem da televisão. Exato, por quê? Porque a televisão tem dinheiro. Essa é a única diferença. Porque quando você entra no YouTube, teoricamente você começa do zero com R$0, né? Um parênteses aqui é que quando você e outras pessoas falam disso, principalmente o pessoal que vem da televisão, o pessoal fica dizendo, ela é estrelinha, ela tá sentindo falta de um monte de coisa que ela tinha de mão beijada. Não é isso, é porque você tá acostumado com esse profissionalismo, e aí você vem pro YouTube com uma paradinha que é o que eu faço, que você pega a sua câmera, aí você começa a gravar, é uma coisa totalmente diferente, não é estilismo, não é... Não, são dois projetos são duas coisas totalmente exato. diferentes que ela tá acostumada. Por isso que eu faço os dois também. Eu tenho um vlog, eu tenho umas paradas que eu gravo com o meu celular, inclusive, que é tipo, mais 1,99 do que eu gravar com o celular, nem tem. E eu mesma edito grande parte dos meus vlogs e às vezes eu peço ajuda para algumas pessoas, mas no geral eu faço as duas coisas. Mas é que eu tenho muita vontade de fazer essas coisas que você faz na televisão quando você tem uma equipe e dinheiro, que é uma parada documental, sabe? Com um roteiro, com um projeto que você viaja, que você tem um monte de gente louca que você vai entrevistar, que você vai criar um negócio, que é o tipo de coisa que é difícil você fazer sozinho. Então, assim, normalmente quando você vê os canais que são mais bem estruturados, a pessoa acabou investindo, sim. Porque a pessoa tem canais um que são produtoras também. Tem gente que já está em network, tem gente que está associada à produtora, tem gente que resolve desembolsar ou porque já está ganhando uma grana na monetização, ou porque resolveu investir mesmo. Eu conheço pessoas que são um pouco mais velhas e que ganham dinheiro com outra coisa, mas querem investir no YouTube, então põe uma grana todo mês. Eu mesma botei grana no meu canal quando eu fiz a série, e não foi pouco, foi uma grana legal, assim, até porque é um projeto que virou meio que um piloto para outras coisas que podem render em outros lugares, sabe? Isso é uma coisa legal. Porque a MTV, ela tinha esse perfil de, vai testando aí, se não dá ibope, foda-se, se tiver que mudar, a gente muda, porque era uma parada quase YouTube, é muito maluco, mas a MTV era o canal mais parecido com o YouTube do que com TV aberta. Por isso muita gente sente falta da antiga MTV, que hoje você pode ver, não é crítica, porque hoje ele tem uma outra cara, uma outra MTV. Agora mas a MTV gringa, né? Essa que é a questão. Mas a MTV antiga, que era nacional,
você vai comparar, você vê que a MTV que tá passando hoje é a MTV roteirizado. E outra, tem umas paradas velhas dubladas que eu falo, mano, como é que tá passando The O.C., Vampire Diaries e Dawson's Creek dublado, essa altura do campeonato? A gente tá quase 2016, sabe? Tanta coisa legal pra produzir, sabe? Tanta ideia boa pra fazer, tanto youtuber que poderia ter sido que nem o PC. O PC né? teve o quadro dele na MTV antiga. Podia rolar isso aí com os outros youtubers que hoje estão... Que o youtuber tá no auge eu hoje. Eu fui, tipo, a primeira a ser pescada da internet pra ser levada pra TV e eu achei que depois de mim ia vir uma avalanche disso. E é impressionante como tá demorando. A galera tá começando a falar de youtuber na Globo agora. A gente fez uma entrevista, assim, pro canal da Globo, só que é daqui, que a gente tinha aquela parada, não pode falar YouTube, não pode falar inscritos. Então, eles ainda têm aí a gente essa parada, sabe? Poxa, você vai ver eles em qualquer outra uma concorrência. rede. Eu acho muito tipo chato. tão retrógrado isso. E a própria MTV tinha um problema que era assim, a Viacom, que é a dona da marca, tinha processado o YouTube por colocar programação sem autorização de crédito, de imagem, não sei o quê. Aí eu penso, mano, que ideia gênia, vamos processar o YouTube, né? Vai dar muito certo isso aí. Não, é muito melhor você fazer que no SBT, que abraçou e tem um canal no YouTube, entendeu? E aí eles ganham dinheiro e tem um monte de view e é uma das networks principais, se você for ver entre as networks brasileiras. Então, assim, é uma questão de você conseguir entender que o YouTube, ele é uma empresa muito forte, ele é do Google, né? Tipo, é uma parada enorme e que não dá pra você lutar contra. Porque de lá estão surgindo pérolas, as pessoas estão podendo produzir, essa liberdade de você poder dizer que todo mundo é capaz de produzir conteúdo. A internet deu essa liberdade pra todo mundo. Então, você pode ser uma criança de 9 anos que pode ter um canal de YouTube, você pode ser uma velhinha, sabe? E que não tem, só né? YouTube, mas Instagram e tudo. Exato. Esses dois sistemas existem. E tem milhões de seguidores. De inscritos. Tipo, porra, então tem que aproveitar justamente esse boom que deu pra poder dar a liberdade de tantas coisas iradas serem criadas pra isso ser absorvido pra quem tem o dinheiro pra poder transformar isso num projeto mais legal. Não sei, porque aí o que acontece também muitas vezes quando é absorvido por pessoas que vão querer dirigir aquilo para um formato de televisão comercial careta. Que fica aí aquela coisa chata. É a hora como que você vê, no pé. uma coisa que muita gente faz, que tem canais grandes, que tem empresas que chegam assim, você tem muitos seguidores, você tem 1 milhão de inscritos, faz essa propaganda pra mim, a gente paga e tudo mais, tem um jurídico. Aí a pessoa, a primeira coisa que os youtubers perguntam, como eles falam, que é, eu posso fazer do jeito que eu tenho o meu canal? Aí normalmente a maioria das empresas falam, não, tem que ser mais certinho, não pode falar palavrão. Cliente, é tão difícil. Todas as vezes que a gente fazia publicidade na MTV, normalmente era um enrosco. A latinha de refrigerante, não podia falar latinha, tinha que falar lata. Você não pode falar, tipo, sei lá, da marca tal, é de marca tal. Tipo, sabe quando você não consegue nem falar como você falaria normalmente? A publicidade ainda é muito atrasada, infelizmente. Eles têm um pensamento muito equivocado do que é enfiar a goela abaixo um produto, sabe? Ao invés de fazer uma parada orgânica legal. Mas, ao mesmo tempo, se você começa a observar o que está sendo feito na gringa, que normalmente são as pessoas que estão um pouco mais adiantadinhas, que você tem a cabeça um pouco mais aberta, lá eles já estão investindo muito em branded content. Então, é o contrário. É tipo, você tem um canal, eu só vou colocar minha marca ali e te dar dinheiro. Porque é isso. O seu produto já é bom. O que você faz já é legal. Você já tem a galera. Essa galera tem a ver comigo, tem a ver com o meu produto. Eu só vou colocar minha marquinha ali. E é tipo, sabe? É uma marquinha ali, entendeu? Eu não vou te fazer dizer que o celular novo tem não sei qual de câmera. Porque, mano, isso é irrelevante. Ele tem que te associar à marca. Então, se você trabalha com publicidade, se você tem que ter uma marca, comece a pensar mais por esse lado, porque realmente é o futuro, entendeu? E ainda tem muita gente e tenta coisa de empresa também que quer só publicidade, é aquele negócio. Ele pega o mais famoso, não importa se tem alguma coisa a ver. O maior número. É o maior número e vai. Eu sou um cara que, no meu canal, eu produzo muito conteúdo nerd, geek, nessa vibe. Star Wars e tudo mais. Se, por exemplo, eu cresço, aí tem uma empresa que quer fazer produto que não tem nada a ver comigo. E aí, para o meu amigo que não tem nada a ver com nerd, aí pede pra ele falar sobre um produto novo Star Wars. Que eu acho que isso aí acontece? Eu penso, que isso? Porque, as marcas ainda não entenderam nem o que é internet. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que decidem essas coisas são pessoas mais velhas do que a gente. Eu tenho 33, mas mais velhas ainda do que eu, porque a minha geração é a geração que começou a mexer na internet quando era mais novo. De mim pra trás, é tudo a galera que teve que aprender depois, que teve que correr atrás do prejuízo, sabe? E essas pessoas têm um pensamento muito atrasado porque eles não gostam de mexer. Não é orgânico, a pessoa não entra na internet porque ele gosta. Ele vai ter que entrar na internet pra tentar se forçar a entender mais ou menos do que é aquilo que aqueles jovens estão falando. Enquanto eu e você, a gente adora a internet, a gente entra todo dia porque a gente gosta. A gente pesquisa, a gente assiste, porque a gente faz isso todo dia, dá vontade. É tipo,
é isso que a gente faz. Então, essa parada ser orgânica e não ser orgânica pra eles é o que faz com que eles não entendam nada do que a gente tá falando. E por isso que dá errado essas desgraças, essas publicidades. Contratem pessoas jovens que gostam muito de usar a internet. E abram sua cabeça também pra fazer o comercial dela de como ela quer. E outra, eu acho que também acontece muito do público que é consumidor dos canais ficar bravo quando a galera faz publicidade. Eu fico puta quando eu vejo isso acontecer. Sim, sei lá, Felipe Neto só quer fez saber uma de publi. jabá. Gente, vocês precisam entender uma coisa, a gente tem conta pra pagar, e se você quer ser youtuber da vida, isso é o seu trabalho. Sendo o seu trabalho, aquela é a sua mídia. Sendo sua mídia, é como uma revista. Você não abre a revista e tem publicidade? Aquela publicidade faz com que seja possível você lê essa revista. Todo mundo, aquelas pessoas todas que trabalham, e a impressão e tudo mais, sejam pagos. E é impressionante que muitos youtubers falam isso, gente. É o nosso ganha-pão. É a vida. Porque você vê uma comparação que eu tenho aqui, que eu assisto muito o Jovem Nerd. E você vê que eles têm a hora do jabá absurdo deles e tudo mais. E aí tem um monte de comentário que fica, só faz jabá, só faz de produto, sei lá. Gente, se vocês gostam do Jovem Nerd, se vocês gostam de qualquer outro canal, vocês têm que aceitar, porque senão eles vão parar. Vocês têm que torcer pro seu canal ter jabá, porque se ele não tiver jabá, ele não pode vai acabar. mais produzir mais conteúdo. Porque a pessoa, é tipo eu mesma. É tipo eu tô no TV. começo do meu canal. Meu canal tá no começo. Tenho quase quantos 150 mil, quase 150 mil. E eu tenho ele há 8 meses, eu acho. A quantidade de monetização que eu tenho é ínfima. É ínfima do tipo, não paga nem meu supermercado no mês. Então, eu não tenho como sobreviver do meu canal do YouTube. E ele, ao mesmo tempo, me gasta muito tempo e dinheiro e dedicação. Então, tudo bem, eu tô no começo, mas assim, se não entrar jabá, eu vou ter que fechar o canal. Simples assim. Porque senão não tem como pagar, né? Vem cá. Carente, ele quer aparecer. Eu tava muito querendo que ele aparecesse. Gente, pra quem não conhece, esse é o Bruno Suter. Não, ele não é o Detonator. Ele trabalha para o Detonator. Ele é um escravo do Detonator. Ele é um escravo do Detonator. O Detonator ainda está no camarim, porque ele não já quer... foi embora. Ah, já foi embora. Ele é eu vi um- ele vindo de helicóptero, não era ele? Isso. Certeza. Ele pega o helicóptero e vai embora. O helicóptero dele é de oncinha, né? O Eu novo. achei que era. É o novo. Sabia que era ele. Acontece. Desculpa atrapalhar a entrevista de vocês. Alguma coisa pra falar do Detonator, que mandou você falar alguma coisa, ou você... Não, o Detonator é um excelente patrão, ele me paga 1% das vendas e eu tô feliz com isso. Legal. Tá, ainda bem. Dá pra comprar as camisetas dele, Dá pra porque eu tenho comprar as certeza que ele camisetas não te dá de graça. Ele não me dá, eu tenho que comprar ele desconto do meu salário. E você não comprar nem com desconto, né? Um momento. Pode, lógico. O Muca já te pagou? Não. Ele nunca me paga. E aí eu tenho que pagar o Detonator como parte do salário. A gente tava bem falando de dinheiro aqui mesmo. É, a viu? gente tava falando de Era dinheiro bem a no pauta. momento. E o AdSense, ó, Isso, é isso mesmo que eu tava falando. eu tenho que fazer E a o professor... monetização, ó. Eu tenho que fazer o professor Raimundo dublar ele, né? E o AdSense, ó. Então, agora pra... Depois dessa, Depois vamos dessa, então... finalizar. Agora, eu queria terminar com uma pergunta bem simples, que é... A Marimun que a gente conhece, ela nasceu assim ou foi a ida pra MTV? Cara, eu sempre fui essa pessoa. Mas eu acho que assim, todo mundo ao longo da vida vai adicionando coisa. É tipo um jogo de videogame mesmo, né? Tipo, level up, vai ganhando arminha, sabe? Tipo, faz novos amigos, aprende coisas. É tipo, a vida é um grande jogo. Aquela que é louca, né? Que acho que é o contrário, né? Na verdade, a vida inspira o jogo ou o jogo inspira a vida? Mas é bem isso. Eu acho que a gente Cada tá na coisa- Matrix. E cada coisa que a gente vive faz com que a gente comece a se entender melhor. E eu sou bem o tipo de pessoa que acredita que a gente tem que passar o tempo todo possível tentando evoluir. Tipo, eu quero tentar ser a melhor Marimun que eu pudesse ser na minha vida, a cada dia que passa. E isso significa muitas coisas, né? E acho que é óbvio que eu aprendi muita coisa na minha fase de MTV, assim como eu também aprendi muita coisa em várias outras fases da vida. E acho que um pouquinho de cada deu uma estimulada em tudo. Eu acho que a MTV foi muito bom no sentido assim, me contrataram porque achavam que eu era legal sendo eu mesma. Isso foi uma coisa foda, porque quando eu era adolescente, eu já era meio diferentinha e eu vi que a galera na escola não tinha nada a ver comigo e eles, não queriam que eu fizesse parte do universo deles, entendeu? Não era muito bem-vinda. Porra, e aí eu via uma menina que era minha amiga fazer o que eu decidi não fazer, que ela começou a se transformar no resto da galera para poder ser aceito pela sociedade. Eu olhava aquilo e falava, gente, é isso que eu não quero fazer. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, mudar quem eu sou para tentar agradar os outros. Então não importa se eu tô sendo mal vista, não importa se a galera tá falando mal, não importa se a galera não gosta. A gente não tem que concordar com todo mundo. Eu acho que o legal é justamente ter coisas diferentes. E eu sempre me atraí por coisas diferentes e gosto de ideias diferentes, então se eu tenho certeza de uma coisa, mas você fala que você acredita em outra, eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque talvez eu mude de ideia também. Ué,
por que não? Eu tô disposta sempre que nem essa parada de evoluir, eu tô sempre disposta a mudar também. Então talvez eu esteja errada, né? A parada da metamorfose ambulante. E acho que as pessoas que mais dão certo, as pessoas são mais honestas, né? Sim. Mais verdadeiras. As pessoas são elas mesmas. Exato, porque as pessoas vão se apaixonar por alguém que seja honesto em relação à sua essência, mesmo se ela for uma pessoa bizarra, porque pensa nos vilões, pensa nos personagens que são escrotos, assim, tipo, o Melhor Impossível, puta personagem escroto, a gente ama aquele cara, sabe? Tipo, a vida é assim, você não precisa ser perfeito pra ser amado ou pra ser legal, sabe? Tipo, às vezes o legal é muito mais a imperfeição, né, do que o lado perfeitinho. Então a menina especialmente tem muito essa crise, né, de querer estar sempre linda, de querer estar sempre gostosa, de querer estar sempre desejada. E então as meninas exageram sempre muito na maquiagem, ficam naquela noia. E isso para uma menina às vezes é mais difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade machista, mas acho que justamente por isso que acho que é bom valorizar pessoas que nem a Tata Werneck, sabe? Que tipo, pô, ela vai além, né? Ela vira, aquelas coisas mais malucas do mundo. E vence todas essas barreiras. Eu acho que cada vez mais a gente vê meninas também tendo esse tipo de atitude. Então, poderia falar horas aqui com vocês, a gente poderia ter altos debates, mas a gente também, as pessoas vão começar a ficar assim no vídeo. Tá bom, posso pôr pra frente? Enfim, é isso. A última mensagem que a gente deu aqui é: seja quem você é e não mude por causa da sociedade e tudo mais. E foi isso, eu amei te entrevistar de verdade. Adorei conhecer você. Obrigado. Valeu! Então, e inscrevam-se no canal se vocês ainda não estão inscritos. Não se esqueçam de dar aquele like clássico. E também se inscrevam no meu canal, que é Marimun. youtube.com/Marimun. Se inscreva no canal dela, quem ainda não conhece. Vocês podem... Tem muita gente que fala: eu conheço ela da MTV. Ela tem canal? Como assim? Pois então, ela tem canal, gente. Então, valeu por assistir. Até mais, até logo e tchau.